escolheu a escola de vocês, porque ela é uma escola especial, é uma escola de referência, né, aqui dentro da comunidade de Brasília Teimosa. E por isso a gente veio para cá, para começar o nosso trabalho do projeto Viva Cultura com vocês. E a vocês, estudantes, porque estão aqui com a gente para iniciar um projeto que a gente considera muito importante. Beleza? Eu sou Andréa Mota, do projeto Outras Palavras, que faz parte desse novo projeto Viva a Cultura, porque as expressões de cultura precisam ser vividas, né? Quem gosta de música, quem gosta de cinema, quem gosta de ler, quem gosta de cozinhar, quem gosta de cantar, quem gosta de escrever, de fotografar, está vivendo uma expressão cultural. O Viva a Cultura é um conjunto de atividades da cultura com a educação e sempre vai trazer literatura, música, dança, teatro, gastronomia e muitas outras artes para dentro da escola, as famílias e a comunidade onde vocês vivem. A gente faz questão que quando vocês chegarem em casa, vocês compartilhem com seus familiares o que vocês vão viver aqui hoje com a gente. Beleza? Posso contar com vocês aqui também do lado de cá? Por isso eu gostaria de convidar o nosso gestor de política cultural do estado de Pernambuco, Renato Carvalho, para fazer a abertura desse evento. Então vamos aplaudir Renato Carvalho, o cara que cuida da cultura de Pernambuco. Isso, bem-vindo, Renato. Gente, bom dia. Satisfação conhecer vocês e estar aqui com vocês. Para mim, me orgulha muito. No meio da consciência negra, tá certo? Estamos lançando esse programa que denominamos Viva Cultura aqui na escola, tá certo? Técnica, em Brasília Teimosa, comunidade emblemática do nosso município e do país, da luta popular no país. Essa é uma iniciativa do governo do estado, nosso governador Paulo Câmara, do nosso secretário Oscar Barreto, e eu como gerente de política cultural da secretaria, ao estar aqui, me sinto extremamente estimulado a dialogar com vocês. Começo dizendo o seguinte: eu tenho uma filha, e assim que ela chegou na adolescência, eu brincava muito com ela, dizendo que o mundo está precisando, através da sua juventude, dos vingadores e vingadores do futuro. Porque o tempo que a gente vive é um tempo muito difícil. É um tempo que nos angustia, é um tempo que a perspectiva sempre fica incerta, principalmente e acima de tudo para quem é da classe popular nesse país. Classe essa que há muito tempo eu estou engajado junto com ela para lutar por dias melhores. Então a nossa alegria, a nossa disposição de mudar o mundo, e aí eu falo aqui com as nossas palestrantes aqui, não será resolvida apenas dentro da escola. Ela tem que ser resolvida também na família e na comunidade, porque senão cria um processo de frustração insustentável. Porque aqui vocês abrem o horizonte deles, mostram um mundo diferente, e a gente, quando descobre o novo mundo, a gente quer revolucioná-lo, e quando a gente chega na família e na comunidade, esse mundo não nos permite revolucioná-lo. Mas nós, juventude, temos a capacidade de mudar o mundo. Então a mensagem que nós trazemos com o programa Viva a Cultura é abrir os horizontes na escola,
mas esse horizonte também perpassar a família e a comunidade. Essa interação, esse circuito da comunidade de vocês com a família e com a escola, mais do que nunca é necessário. Não podemos, não devemos frustrar a juventude. Abrir um mundo de possibilidades que se fecha quando a gente chega em casa, que se fecha quando a gente está na interação nas nossas comunidades. Então é importante, inclusive, integrar os pais, é a proposta do Viva Cultura, nesse processo permanente, tá certo? Para que eles possam perceber que também existe um mundo que eles próprios podem e devem buscar alcançar. E esse é o grande, tá certo, dilema que nós do Viva Cultura estamos trazendo para resolver nas escolas em Pernambuco. Para nós, então, gente, fica um grande abraço. Quero dizer a vocês, sejam vingadores e vingadoras do futuro. A humanidade vai agradecer muito. Não deixem esse mundo continuar obscuro como é. Nós precisamos de uma nova sociedade. Cumpram o papel de vocês de mudar isso de cabeça para baixo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Renato. Então vocês estão com a missão de serem os novos vingadores, né, minha gente? Então vamos chamar as professoras Eliane e Alice, né, para falar para vocês. Vamos aplaudir as professoras que trouxeram a gente para você. Como o Renato acabou de falar, a educação ela muda o mundo. E vocês estão aqui para isso. Essa é a nossa ideia. Quando a gente chega, desde o momento que vocês entram na escola, até quando vocês terminam o terceiro ano, a ideia que a gente tem é essa, que vocês entendam que estão aqui para transformar o mundo. E a gente começa essas transformações dentro de vocês. A gente acredita em vocês. Todos os professores que estão aqui, toda a equipe técnica da escola, todo o pessoal que vai da cozinha, da limpeza, todo mundo que está aqui na escola, eles acreditam em vocês. Falta muitas vezes vocês acreditarem em si mesmos. Quando o Renato falou que vocês vão ser vingadores, não é na ideia da vingança em si, mas na ideia que vocês possam lutar para conquistar, lutar para que esse mundo seja cada vez melhor. Meninos, e é isso que a gente quer. A gente não está aqui na escola só para ensinar matemática, português, até porque essa escola tradicional nem existe mais. Não mais. Vocês estão vendo um novo ensino médio. Vocês vão vivenciar isso muito mais na prática no próximo ano, com os laboratórios. Vocês estão vendo com os professores as saídas, conhecendo a comunidade, discutindo a problemática da comunidade. Vocês estão aqui para isso. A educação não se dá nos muros da escola, ela passa disso. E vocês são protagonistas da vida de vocês. E conseguem muito. E conseguem tudo. Eu já falei para alguns alunos aqui que vieram esse ano, dizendo, eu não vou conseguir, eu vou desistir. O que foi que eu disse? Consegue sim. O ano termina rapidinho. Quando vocês menos esperarem, vocês já estão aqui comemorando a Aula da Saudade. E depois? O que é que vai ser? E o mundo? Como é que vai ser? O que é que vocês vão conseguir depois daqui? A gente está ensinando vocês a modificar o mundo, mas é necessário que vocês entendam que a mudança parte de vocês. E a partir daí saiam aqui do muro das escolas. Eu quero ver vocês brilhando, que é isso que dá força para a gente estar todo dia aqui. Todos os dias, de 7 horas até as 6 horas, porque a gente sai depois de vocês muitas vezes. A gente às vezes fica tão longe da nossa família e vocês passam a fazer parte da família da gente. Uma aluna, eu não estou nem vendo ela uma vez me perguntou, mas vocês gostam de todo mundo? Ninguém vai ser hipócrita para dizer que sim. Mas a gente acredita em todos vocês. Em todos. E a gente está aqui para isso. Acreditar. E fazer com que vocês acreditem. Um
virar uma muda, que vai virar uma árvore, que vai frutificar. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não se deixem levar por nenhum pensamento negativo. Vocês são muito mais do que isso. Vocês conseguem. E assim, eu estou aqui para agradecer, porque essas parcerias elas são maravilhosas. A gente tem 9 aulas todos os dias, fica muito cansativo. Então, sempre quando a gente tem um evento diferente, mostrar realmente na prática, abrir o horizonte dos meninos, isso é muito válido. E a gente espera que essa parceria ela se perpetue por muito, muito mais tempo, tá? E eu agradeço demais a presença de todos vocês hoje. Viva a cultura! Aqui na Escola João Bezerra vai contar com a participação de pessoas muito especiais. Né? As artes terapêuticas. Juliana Lombardi, Bela Fonseca, vão ser aplaudidas. A escritora Renata Santana, vamos aplaudir a Renata. E quando terminar a nossa conversa aqui, nós vamos lá para a quadra dançar um pouco com o Grupo Tonguá, que é um grande grupo, né? Que está conduzindo essa conversa. Eu vou pedir para vocês aplaudirem Silvana Macoara, Dona Êngel, que projeta outras palavras, viva a cultura. Bom dia, bom dia! Tudo bom, gente? Bem-vindos, bem-vindas. Ó, eu vim falando para nós. Vai tirar um pouquinho. A conversa que a gente vai ter aqui, vocês perceberam que tem um vazio, né? Que as meninas pediram para a gente deixar que elas vão fazer uma atividade com vocês. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte. Um dos temas que a gente vai falar aqui hoje é sobre ansiedade. Quem aqui é ansioso? Sabe o que a gente descobriu? A gente descobriu numa pesquisa recente que 60% dos estudantes, assim como vocês, sofrem de ansiedade, depressão, crise de pânico. E a gente ficou muito preocupado com isso. E aí o que a gente pensou? Olha, presta atenção. Vamos fazer uma ligação com a cultura, com a arte. Vamos conversar sobre isso para tentar fazer com que as pessoas entendam que no momento que a gente está passando dificuldade, se a gente tem uma ligação com a cultura, isso pode ser analisado, pode ser diminuído. E aí essas 3 pessoas compartem essa conversa. É o que a gente vai fazer hoje. Peguei ela. Então, as meninas da terapia vão fazer essa atividade. E Renata, que é escritora, eu trouxe o livro dela. Mas isso não existe. Entre para aqui. Vou fazer a pergunta de novo então, para a gente ter isso gravado bem bonito. Vamos lá. Vou fazer de novo, hein? Quem aqui tem ansiedade? Todo mundo, né? E se não for você,
Eu vou ter vocês no microfone e vocês participam também. Quer dizer que vocês participam. Dá para falar todo mundo. Com ordem de conversação. É só isso, tá? Então vamos começar? Juliana e Pérola, né, que vão fazer essa ação, mas eu queria só começar falando um pouquinho, para a gente, né, depois vocês vão fazer a atividade com vocês. Obrigada pelo convite, bom dia, né, para todo mundo. A gente está muito feliz de estar aqui e poder compartilhar e também oferecer para vocês vivências que tem a ver com essa questão do corpo, né? Ela é psicóloga corporal e energética, especialista perinatal, né? Eu sou arteterapeuta, sou psicóloga, fotógrafa e facilitadora de socolagem, que é um método de autoconhecimento através das imagens. Bom, e a arteterapia ela tem essa conexão com as imagens, né? Silvano estava falando da questão da cultura e do quanto isso pode ajudar a gente na questão, né, da ansiedade, da depressão também. Hoje em dia a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, né, que foi esse corte seco, né, que aconteceu, esse corte social, os casos aumentaram bastante, esse retorno, né, às aulas, a convivência também é um novo desafio depois desse isolamento, desse grande isolamento social. Então a gente veio hoje para falar um pouquinho, né, das contribuições da arteterapia e da psicologia corporal para essas questões, né, questões da existência, que fazem parte, que nos acompanham, que muitas vezes a gente não consegue perceber como se fosse algo muito natural, que já tivesse integrado. Então é bom a gente aguçar, né, um pouco, olhar para isso, para poder lidar com essas questões e ver formas de reduzir, né, para ter qualidade de vida, para ter saúde mental, saúde emocional. Então a gente vai começar hoje com uma vivência que Pérola vai oferecer. Então a gente vai falar aqui sobre essa questão da terapia e também vou trazer um pouco da fotografia como ferramenta terapêutica. Então a gente vai, enfim, oferecer algumas atividades aqui para vocês, para a gente poder entrar nessa questão vivencial, né? A gente vive num mundo muito racional. Então a gente quer oferecer para vocês essa questão do sensorial, essa questão do corporal. Então é isso que a gente veio, é isso que a gente tem para propor hoje para vocês. Bom dia. Estou acostumada com o microfone, não, mas vamos lá. Meu nome é Pérola, eu sou psicóloga clínica e tenho especialização na psicologia, na abordagem corporal do corpo. Então, para iniciar, né, essa abordagem corporal, então eu queria convidar vocês a ficarem de pé, a colocar o corpo de pé. Tá bom? Eu queria que vocês pudessem vir para o centro aqui, tá? Todo mundo viesse para o centro.
E aí, depois que a gente estiver nomeado aqui, eu queria que a gente fizesse aqui uma roda, tá? Vamos fazer uma roda aqui, fazer uma grande roda, para a gente ficar aqui um olhando para o outro, de frente. Faz aqui uma grande roda aqui, ao redor. Mais para trás, assim, para fazer uma roda só. Pode ir abrindo, vamos abrindo. Vem mais pra cá, pode vir pra aqui. A gente aqui da psicologia corporal do corpo, a gente vai sentir todos os nossos membros do corpo. Então a primeira coisa que a gente fez foi andar no chão, pisar nesse chão, sentir, enraizar, sentir a força dos seus pés, que é o que nos sustenta, tá certo? E agora eu queria que vocês aqui, com o pé no chão, que vocês balançassem de um lado para o outro, balançando o corpo, tá? A vergonha faz parte, tá? Mas vai balançando esse corpo, colocando esse corpo em movimento, sentindo esse balanço. Então a gente está trabalhando aqui nossas pernas, tá? Colocando nossas pernas aí em fluxo energético para mover, né? Nossa circulação. A gente está aqui se aquecendo, né? Para receber todas essas informações do nosso corpo, né? Quando acorda de manhã, né? Fica muito cansado, então a gente vai se aquecer. É igual quando a gente vai fazer uma atividade física, então a gente precisa alongar e se aquecendo. Agora eu queria que vocês usassem as pernas, tá? Fazendo assim, ó. Bota essas pernas pra fora, movimenta essas pernas, tá? Às vezes até sai um barulhinho, né? Ya, bota barulhinho, ya, pra fora. Vai fazendo força, coloca essas pernas pra fora. Dá essas pernas, vai chutando, se você chuta mesmo, a sua perna tá viva, então coloca aí essas pernas pra fora. Isso, equilibra teu corpo, equilibra o corpo, tá? E agora eu acho que aqui todo mundo sabe rebolar, né? Então a gente vai movimentar a pelvis. Importantíssimo, a gente vai movimentar essa pelvis, tá? Todo mundo sabe rebolar. Movimenta essa pelvis, tá? Faz um círculo, movimentando essa região da pelvis, né? Que é a estrutura que sustenta, né? O nosso corpo, né? Então vai movimentando e depois muda o lado, ó. Vai para o outro lado, movimenta, vai virando, girando, isso, todo mundo movimenta, né? Lembra que essa vergonha faz parte, mas a gente está soltando as tensões do nosso corpo. Tem muita tensão acumulada em todas essas regiões. E agora, ó, a gente vai se mover que nem o boneco de Olinda, movimenta esses braços. Libera esses braços, relaxando. Isso, vai soltando aí esses braços. Isso. Agora, ó, também o nosso pescoço é importantíssimo. Ele carrega aqui todas as tensões do nosso corpo. A gente não tem muito, então a gente vai balança um pouquinho esse pescoço. Movimento. Isso. Vira para um lado, gira para o outro. Vai sentindo aí todo o teu corpo, né? Essas tensões saltando de um lado para o outro. Vira esse pescoço, vai girando. E agora, ó, quando a gente está com raiva, né? Quando a pessoa está com raiva, o que é que a gente mais, né, tende a fazer? Na verdade, né, a gente funciona muito essa musculatura aqui da boca, né? A gente faz, né, uma raiva. Então a gente tende a ter muito essa região da mandíbula.
mencionada, vá soltando essa musculatura. Agora a gente vai para uma região muito importante, minha gente, que são os nossos olhos, que é o globo ocular. Então a gente não faz exercício também, né? A gente nem lembra como é que a gente faz exercício com o globo ocular. De que forma a gente faz? Então eu queria que vocês, ó, aqui, e vocês olhassem para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então fosse sem mexer a cabeça, tá? Então vocês olham para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. Vai, ó, olha, sem movimentar a cabeça, só esse globo ocular aqui, ó. Olha para um lado, olha para o outro, olha para cima e olha para baixo. Vou fazendo um pouquinho para movimentar só esse globo ocular de vocês. Eles precisam também desse exercício para soltar um pouco essa musculatura do globo ocular também, tá? E a região mais importante, que a gente está falando de ansiedade, é a região da cabeça, que é para onde vai, né, toda essa carga mental, esse excesso de comunicação, de informação, né? Então eu queria que vocês, né, pudessem assim, soltar a cabeça, assim, ó, como se vocês estivessem fazendo a massagem na cabeça de vocês, né? Nossos pensamentos, muito inquietos, então a gente, ó, faz a massagem nessa cabeça. Então vai movimentando, né? Vai articulando. Isso. Faz assim por baixo. Isso. Move a cabeça. Para relaxando, diminuir esse estresse. Agora eu queria que vocês pudessem fazer assim. Vocês inspirar, levantando o braço. E quando soltar, liberar toda essa carga assim, ó. Inspira e solta assim, ó. É que a gente solta quando a gente está muito tenso, né? A gente inspira, ó. Você soltar, tá? A vergonha faz parte, a gente precisa liberar também essa tensão, né? Então inspira, muita gente falou que vai dar vontade de bater. Mas a gente não pode bater no outro, então a gente pode canalizar essa raiva. Então inspira, ó. Quero ver todo mundo fazendo, né? Inspira, solta, liberando toda essa raiva. Isso. Então aqui vocês aprenderam, né? Alguns exercícios que a gente utiliza, né? Só pontuei, pincelei alguns na psicoterapia corporal, né? Além da gente trabalhar a fala também, né? Com a pessoa, a gente também trabalha exercícios corporais que estão as tensões do nosso corpo. Quando a gente está ansioso, então a gente precisa o quê? Liberar essas tensões. Então a gente libera através de exercícios específicos, né, que entendem que estão tensionados durante esse momento da ansiedade, né, com excesso de informação, né, com excesso do consumismo que a gente vê lá fora, da competitividade. Então a gente vê, né, as pessoas muito ansiosas, né, principalmente quando falaram agora nessa época da pandemia, né? As pessoas mais confinadas, então reprimidas em casa, isoladas. Então, agora que a gente possa liberar um pouco mais, né, de toda essa ansiedade. Então, como é que vocês imaginam que essa ansiedade, ela se manifesta no corpo? Quem quer responder aqui? Como é que vocês falaram, né? Quem tem ansiedade, muita gente levantou a mão. Será que é ansiedade mesmo? Tem ansiedade que a gente chama que é comum e natural, né? Mas tem ansiedade que, de fato, né, a gente precisa cuidar, olhar para essa ansiedade mais a fundo, né? Um profissional. Então, como é que vocês acham, né? Eu vou falar sobre corpo e ansiedade. Como é que vocês acham que essa ansiedade se manifesta no corpo de vocês? Quem quer responder? Fechada, não consegue respirar por algum motivo e a pessoa fica bem
de estresse, tremores, né? Fica, né, ansiosa. Então, essa questão da respiração, para de respirar, assim, são alguns, né, sintomas que a gente fala da respiração, né? Que provoca aí uma sensação de medo e preocupação excessiva, né? Mas assim, vocês podem ir sentando, tá? Agora, depois que a gente fez essa atividade, a gente fez aqui essa atividade, imagine liberar essas tensões, e eu perguntei para uma, né, amiga de vocês, colegas, como é que se manifesta essa ansiedade no corpo, né? Como é? Ela falou através de tremores, a respiração. Alguém tem mais alguma ideia de como seria? Choro, sim, choro, sim. O que mais? Então, né, tem alguns sintomas, assim, né, quando essa ansiedade se manifesta no corpo, né, e a gente chama de tensões, né, que elas ficam no nosso corpo, tensões crônicas, provocam muitas vezes dores, né, essa questão da preocupação também é excessiva. O importante é a gente observar se o tempo, né, se é um tempo que se dura aí mais de meses, então a gente observar, né, essa questão da ansiedade. De fato, os jovens estão muito preocupados com o futuro. A ansiedade é mais o quê? A gente fica com aquele olhar voltado mais no futuro do que no presente, né? Vocês concordam? Então é uma expressão de medo e preocupação que a gente sente. Então a gente precisa voltar para o presente, tá? Para a respiração. A colega de vocês falou algo muito interessante, que é a respiração. A gente não costuma respirar, né? A gente costuma ter uma respiração mais curta. Então, também nos exercícios da psicocorporal, a gente aprende a respirar profundamente. É o que a gente precisa fazer também, aprender a respirar. Então, respirar profundo e expirar também é outra técnica que ajuda também vocês nesse momento de ansiedade, tá? Eu vou passar aqui para vocês uma ferramenta. Eu queria que vocês, vou passar algo aqui, queria que vocês, ó, cada um na sua vez pudessem inspirar, apertando a bolinha, ó. E quando expirar bem lentamente, soltar com som. E perceber, né, a respiração de vocês, tá bom? Vou passando aqui para vocês, né, aprenderem um pouquinho sobre essa expressão da respiração. Então, aperta, inspira bem lentamente, tá? A gente também precisa aprender também, gente, nesse mundo, né, existe um excesso de informação. A gente precisa aprender também a desacelerar, tá? A desacelerar, a presenciar, né, estar mais presente, a estar mais atento, a observar mais o nosso corpo, que foi o que a gente fez aqui agora, né? A caminhar, a vocês que são, né, a maioria da gastronomia, apreciar uma comida, saborear, sentir o gosto, o cheiro. Então, todas essas ferramentas vão ajudar vocês nesse controle da ansiedade, principalmente nesse momento que vocês estão, né, de grande expectativa para o futuro, de preocupação. Não é que a gente não vai ter uma ansiedade, que a ansiedade também é boa, nos move para buscar nossos objetivos também. Mas a ansiedade que a gente chama de patológica, que é uma ansiedade que precisa de um olhar, né, mais a fundo, aí é uma ansiedade, né, que a gente precisa observar, cuidar, né, uma ansiedade que provoca, né, certos transtornos, crise do pânico, tremores, choros, né, tensões, né, emoções. Então a gente precisa lidar com isso, tá? Então são ferramentas que a gente proporciona para vocês, né, através da psicoterapia, né, através da arte, para que vocês possam lidar com essa ansiedade. E vocês se observarem mais o corpo de vocês, a natureza, né, a essência. Então, estar em contato com a natureza, né, é muito importante também. Quem é que gosta de ir para a praia, ou de curtir, né, tomar um banho de mar? Quem é que gosta aqui também? Então, acho que esses momentos também são momentos importantes de pisar na areia, de sentir essa areia, de sentir esse pé, né, de agradecer por estar ali naquele momento. Então, a gente precisa procurar, nesse caos que a gente diz, né, que a gente vive, de muito mental, muita carga mental, procurar momentos de pausa, de estar presente, se
celular também, né, acaba sendo, né, vício, uma extensão nossa. Então a gente poder regular também mais esse celular, essas redes sociais, né, esse virtual, para a gente voltar também até as nossas relações, a estar mais presente. Então, assim, eu dou esse recado para vocês, né? E queria que vocês pudessem em casa também, né, pensar sobre isso, né, sobre quem faz atividade física aqui, alguma atividade física. Quem faz atividade física aí, levanta a mão. Olha que não é a grande maioria, hein? É importante, seja ela qual for, não é só academia, mas uma corrida, uma atividade ao ar livre, mas que seja uma atividade constante para a gente movimentar esse corpo, porque o que está na mente também repercute no nosso corpo e vice-versa. Então a gente precisa cuidar. Não adianta a gente cuidar da nossa mente e não cuidar do nosso corpo, nem do nosso corpo e também não está cuidando da nossa mente. Tá? Então deixo esse recado para vocês. Respirem profundamente, façam atividade física, bebam muita água, tenham boas relações, conversem, dialoguem. Então, esse é meu recado para vocês. E aí vocês podem continuar passando aí essa bolinha de estresse, tá? E aí depois a gente pergunta como foi. Mas já vou passar agora para a Juliana. Então vou mostrar um poema para vocês, que nós vamos também apresentar o meu livro, A Mulher do Tempo. O poema diz assim: dia de chuva inunda os becos. Meu farol aceso alerta sobre o risco de desmoronamentos. Mas é tarde, e já moramos e desmoronamos tanto nessa cidade, já não há previsão do tempo possível nessa ocasião. Só sei que raios, quando fogo, eu choro, e que as paredes úmidas dão infiltração. Mas é tarde, e já nos infiltramos tanto as cavidades que varizes e vasos nos deram vazão. Um dia de chuva inunda a razão, essa frágil palafita. Isso a mulher do tempo não explica. Esse poema, ele já mostro para vocês. Esse poema, ele faz parte desse livro, A Mulher do Tempo, que foi editado pela SEB Editora do Estado e foi premiado pelo concurso Emílio Bomba Filho, que é um prêmio literário de Pernambuco, da Fundada. Eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu nunca pensei que eu fosse um dia receber um prêmio literário por uma coisa que eu escrevi. Sabe aquela coisa que você escreve em casa, sozinho, sozinha, e de repente alguém lê, uma banca especializada em literatura lê e premia o que você escreveu lá, solitariamente. Eu sou uma garota que vive no subúrbio da cidade, não sei se alguém conhece, aqui num bairro chamado Vila Tamandaré. Alguém já ouviu falar? Fica em Areias. Não tinha ninguém poeta perto de mim, ninguém que escrevia. O poeta estava mais bêbado da rua. Sabe aquela figura exótica, lunática, que fica recitando coisas? Era mais o bêbado da rua. Então o que eu fazia? Eu escrevia e guardava. Não, sou poeta, não escrevo, imagina, não conheço ninguém que escreve. Eu abri os livros de literatura na escola, aí estava lá Clarice Lispector, em preto e branco, fumando um cigarro, uma cara de mistério, e eu sou gaiata. Eu dizia, não tem como eu ser escritora, eu sou palhaça, eu sou gaiata, eu me sinto muito sozinha nisso daqui. Aí quando eu tinha 12 anos, eu estava muito deprimida, sozinha, me sentindo solitária, com ansiedade, e fazer terapia. Eu nem conseguia um jeito de fazer terapia, conversar com um profissional, e eu me achava horrorosa, chata, inadequada, feia. Alguém aqui falou de, quando falou de ansiedade, falou assim, pensamentos errados o tempo todo, um auto-julgamento, uma crueldade com a gente mesmo. E na terapia falamos sobre
se amar, se aceitar e tudo mais, teve um concurso literário. Aí eu não queria participar, mas participei. Eu tinha 12 anos. E aí eu ganhei o primeiro lugar. Foi um concurso não da clínica, mas foi um concurso da cidade do Recife. E eu não sabia o que eu estava escrevendo. Hoje eu leio, outra coisa para mostrar para vocês. E como mulher adulta, eu vi que eu fiz um poema sobre amor próprio. Eu não digo que a literatura salva. Muita gente diz isso hoje em dia. A literatura salva, a arte salva. Eu acho que a gente salva nós mesmos. A literatura faz a gente se sentir menos sozinho. Quando você abre um livro e você faz, mas eu pensei isso aqui também, essa dor também é minha. Eu não contei para ninguém, como é que ela sabe? Então essa ponte entre o outro e eu me fez sentir menos só, me faz sentir menos só quando eu leio um livro, quando eu escuto uma música também. Nossa, como é que ele sabe o que eu estou sentindo? E me sentir menos só, menos inadequado no mundo, tira a gente desse lugar do erro, da ansiedade, e aí a gente consegue se salvar naquele dia. Porque o outro a gente não está salvo. Eu vou ler para vocês, ó. Na época, o ano é 1999, ninguém aqui era nascido, nem vocês duas. 1999, outro século, portanto. E aí, em 1999, depois que saiu essa premiação, eles publicaram esse livro Cartoneiro, né? Cartoneiro. Eu vou ler para vocês. Óbvio, eu tinha 12 anos, não vou com muita publicidade, não. Mas a menina de 12 anos que estava lá, depressiva, ela escreveu assim: nem o sol, nem a lua, nem estrelas, nem o mar, nem as bonitas flores, nem tudo que eu já vi, coisas que me emocionou, jamais poderiam dizer quem eu realmente sou. Nem todos os contos de fadas, nem histórias de terror, duendes, ninfas, gnomos, nem as sereias do mar ou lendas que alguém já contou, não saberiam dizer quem eu realmente sou. Um ser mais inteligente, o que pensa até adivinhar. O mais rico, o poderoso, são todos eles iguais. Saber quem eu sou, jamais. Se então me der vontade de conhecer-me, afinal, e porque eu sou assim, tão distante de mim, que não sei me achar, se estou perdida no vento, se estou perdida no ar, para então eu me encontrar, e isso só não faz sentido, mas fará se eu me aceitar. E então, e só assim, o sol, a lua, o mar, as fadas, ninfas, gnomos, os sábios e adivinhos, todos irão me encontrar, porque só nesse momento aprendi a me amar. De 12 aninhos que escreveu esse poema, era uma fingidora, como diz um poeta, né? O poeta é um fingidor, porque eu estava na bebe, mas eu consegui dizer algo que era ok. Eu acho que quando eu me amar, talvez a gente se encontre aí, Renato. Então, anos depois, continuei escrevendo, e a literatura, como eu disse a vocês, eu não acho que ela salva, eu acho que a gente salva a gente mesmo, mas é uma ferramenta tão poderosa que a gente se manteve desde aqui juntas. Então, quem aqui costuma escrever? Aqui e ali. Adoro essa aqui. Como é que é o nome? Eu sei que um escreve, a outra recita. Bloco de nota no celular é um ótimo aliado. Antigamente, eu usava um caderninho na bolsa, vinha uma ideia. Hoje em dia, muita gente me pergunta: quando é que você escreve? Aonde você anota? Parece que o poeta tem
uma caneta bico de pena do bolso, que ele tira no meio da tarde e anota ali, aquela coisa bem romântica que a gente vê nos livros, mas não é isso mesmo, ó. Vem uma ideia aqui, você pega, abre o bloco, nota no celular, o guardanapo de onde estiver sentado na lanchonete e anota. E esse recurso da gente escrever é muito importante, porque assim, pode ser que vire literatura? Pode ser que não, e tudo bem. O que a gente precisa é escutar um pouco a cabeça da gente, porque a nossa cabeça ela é muito barulhenta, né? Muito barulhento, o dia inteiro ali, aquele barulho. Aí a gente deita para dormir à noite e a cabeça não cala a boca, a mente fica ali, tá. Então a dica que eu dou, escreva. Tem um conselho que o poeta, sabe o poeta Drummond, Carlos Drummond de Andrade, acho que já viram ele em sala de aula, Drummond. Ele dá um conselho para a filha dele que ele diz assim: escreva, minha filha, escreva. Escreva como exercício. Escreva para virar literatura e, sobretudo, para não virar literatura. Escreva. Então, anotar sonhos é uma forma de um recurso. Acordar no meio da noite com um sonho maluco, anota o sonho. No outro dia, olha para ele, vê o que tem ali. Veio uma ideia louca. Essa ideia, anota a ideia louca. O pensamento da gente faz conexões que lá na frente, de repente, pode virar um poema. Pode daqui a 2 anos você ler aquilo e dizer: nossa, eu estava pensando nesse dia. Então é um recurso interessante. Eu vou ler mais um poema para vocês do meu livro, porque a gente estava falando de ansiedade e Juliana e Pérola. Não bonito desse. E Pérola falou sobre tempo. Como o tempo da ansiedade é um tempo que está no futuro. A gente não está no presente quando a gente está na ansiedade. A gente está num tempo que nem aconteceu ainda. Então esse livro, A Mulher do Tempo, esse livro que foi premiado pelo Prêmio Emílio Borba Filho, eu costumo dizer que aqui dentro, a Mulher do Tempo está tentando gerenciar várias formas de tempo que existem. Porque a gente costuma falar muito do tempo cronológico, né? A aula vai começar agora às 11, eu tenho 10 minutos para almoçar porque eu preciso ir para a escola. Se eu não fizer esse exercício em meia hora, eu vou tirar 0 na prova. Mas não existe só esse tempo. O minuto, o segundo, são medidas de tempo. Mas existe um tempo de que, sabe quando você escuta uma música e você faz: eita, lembrei dele, lembrei dela. Aí você vai para onde? Para um lugar que está no passado, porque já aconteceu, mas ao mesmo tempo está no presente, porque você está sentindo aquela emoção agora. Então são tempos ali de passado e presente que estão juntos, não é verdade? Uma lembrança, um cheiro. Às vezes o cheiro leva a gente para a infância, um cheiro que lembra a avó, que lembra o avô, que já não existe mais, que já não está mais aqui de forma física, né? Existe o tempo da internet, vai responder ou não? Sabe aquele azulzinho do WhatsApp que não fica azul nunca? Não visualizou a mensagem, não visualizou a mensagem, ai meu Deus, ai meu Deus. Quem sabe que situação é essa? Já sou eu. Alguém? É o quê? Fácil, né? Tem que matar louco no coração. Isso não fica azul nunca. É louco, né? Então, existe um tempo de ansiedade que é o tempo da internet, dessas paixões conectadas. Existe aquela ansiedade de que a gente tá tudo bem, vou dormir. Aí você deita e fica no sono, né? É um tempo ali que você fica e não pega no sono. Então, é o tempo da cidade, também está nesse livro presente. O tempo que, sabe quando você, poxa, vocês são muito novinhos, mas, poxa, eu costumava vir aqui de um cinema, mas agora é, sei lá, uma drogazinha. Ou igreja, uma drogazinha. Mas dá um negócio no peito, porque você lembra tudo que você viveu naquele lugar, e parece que aquele lugar ainda existe, de certa forma. O meu pai, ele viu um filme no ano de 1972, num cinema que tinha no centro da cidade, perto de onde eu moro. Toda vez que a gente passa, hoje é um hemocentro, fica no centro da cidade, é um hemocentro. Mais de 50 anos ele viu um filme ali com a minha mãe. Toda vez que ele passa ali, ele fala assim: rapaz, aqui tem um cinema tão bom, um filme aqui em 72, muito bom, chamado Cinema. Eu já ouvi isso umas 30 vezes. Para ele, é como se o cinema estivesse lá ainda. O cinema está lá de pé.
Então é uma cidade que ela é escrita e reescrita, escrita e reescrita. A minha mãe trabalhou aqui minha mãe era assistente social, trabalhou na prefeitura do Recife. Há 20 anos atrás, no primeiro governo do prefeito João Paulo, ela trabalhou aqui na Orla de Brasília Teimosa, na construção da orla. Eu lembro que quando a gente passava, era uma paisagem, vocês não pegaram essa época, mas quando eu passo de carro pela orla, eu consigo ver o que tinha antes, como se fosse uma coisa sobreposta à outra. Então aí também tem uma questão do tempo. Então esse gerenciamento do tempo para ir no cotidiano é uma atividade da mulher do tempo. Quando a gente está falando de ansiedade, eu vou ler esse então ser decorado, então não vou recitar para vocês, mas eu vou ler. Esse poema eu fiz numa época que eu estava passando por um momento muito difícil e eu tinha dificuldade para dormir com sono completo, uma coisa que eu amo. Eu dormia, tá tudo bem hoje, aí eu dormia e de repente, às 3 horas da manhã, a minha mente mandava um e-mail na minha cabeça dizendo assim, acorda. Aí eu fazia, né? 3 da manhã, que é isso? Por que eu estou acordando? E aí, cadê o sono? Aí eu comecei a tomar, não gostava, comecei a tomar um chazinho, não adiantava. Aí comecei a tomar um remédio, para ver se conseguia dormir, porque tinha que trabalhar no outro dia. Isso acontece. Aí eu escrevi um poema que diz assim: uma senhora vestida de sono arrasta camisolas, 3 da manhã. Sou uma dama a essa hora. Os móveis discretos não comentam. A luz do meu quarto, mais uma vez indireta, desperta, espantada. Antes do crime, das gárgulas, o cio das cadelas, antes do espírito voltar para casa e a boca mergulhar no mingau das almas. A humanidade no escuro, ronca, flauta, fode, sonambulamente, mas eu não. Todas as noites, este súbito da vida, dizendo ser morte, esse trote, este engano. Me visto de sono, os olhos não cabem, seco os benzodiazepínicos. Te livro, me prezo, maldita reunião às 6. Uma tartaruga marinha verde oliva atravessa a casa, me arrasta, canta para mim. Bendito seja um soninho de estaminho. Sabe quando você vai enviar uma mensagem? Você tem que falar crush em público, parece que eu tô tesoura, mas não vou falar. Você vai mandar uma mensagem pro crush no WhatsApp e aí você não manda, porque se apagar vai ficar lá, a mensagem é apagada, né? Não tem. Ok? Ok? Isso. Eu vou falar comigo quando terminar, porque tem que ser atualizada. O que eu vou ainda fica a mensagem apagada. E quando você não manda, você vai mandar e não manda, esse tempo aí, essa gestão aí da frase que vai e não vai. E aí o poema diz assim: todos os verbos já foram ditos na criação. Pensei isso. E quase te envio como frase de impacto. A frase não dita está em alguma órbita, morta e brilha em torno de um corpo. A frase não dita ainda despencará, impontual, feito a exclamação que exterminou os dinossauros. Estava aqui pensando, vamos fazer um desafio para esse pessoal? Você topa voltar aqui depois do tempo e a gente fazer com que eles escrevam o tempo. E para ver se eles escrevem alguma coisa e a gente fazer um encontro desse. Eles leram para a gente os textos. Aí eu gosto.
simples, né? Se vier mais de uma pessoa, porque eu estou achando vocês meio tímidos, eu estou falando uma. Mas se vierem duas, Lembrando que eu vou ganhar o livro depois, que a gente vai trazer pela internet. Qual é o nome dele, Renato? Meu nome é Marcos Wesley e eu sou do primeiro PLB. Sem falar em Maracanã, Pele e outros milagres brasileiros, senão a tarde de 28 de junho, em que foi ao cinema com a mãe. Depois entraram no ônibus destino ao subúrbio e à noite. Estavam noivos, não houve copa ou vinhos. Sonhei com sua mãe, ele disse hoje. Estávamos nós dois, bem mocinhos, saindo do Cine Boa Vista, onde agora é um hemocentro em seguida. Entramos no ônibus e pagamos. Você vai se espantar. 50 anos não é longe. Tanta volta o mundo dá, mas se veja assim, 1970 num jornal, no mercado na placa de um carro, entro naquele ônibus outra vez, e mais uma e outra, e novamente atravessamos a cidade no escuro, devolvidos ao mundo. essa história do pai que deu o hemocentro no cinema ao mesmo tempo, você escolheu ele. Depois eu vou explicar. A Nani vai escolher mais um poema também. Ao mesmo tempo, por exemplo, aquele último torpedo que nos falamos, eu tinha 23 e me sentia velha, te falando integridade, adeus, dona da última palavra enviada por Motorola, que se perdeu. Achei que tudo tão preso a isso, certa de minhas armações, da minha palavra como praga, que a gente nunca mais se esbarrou, conjurando de acaso, sonso da cidade aonde ninguém escapa. Minha palavra foi forte, embora hoje me leve uma vez sonhei com você. Entramos de novo, deslogados em um território desprotegido, guia anônima sem rastros, invisíveis ao torpedo de mato. Nos abraçamos como se fosse quadro desses programas de domingo. Depois conversamos no telejornal de nós mesmos. Retrospectiva 143 características. Entre novas e repetidas características, parecia ano novo, vida nova. Abraçados crentes que agora vai dar tudo certo. Que acordo com os fogos, boca seca e a ressaca de você. O sol e o Samsung iluminam o quarto e trazem como espanto. O peso do torpedo, o despertador, modo soneca, aqui o alarme perdido, o tempo perdido, tudo de uma última vez.
a maré de desejante. Minha marca casou no sinal. Reza a lenda, não vai dar tempo de chegar em Olinda. Nem há tempo de perder nosso juízo final. Então, de Maria Fernanda. E na periferia? Quantas? Quem? A roupa era curta. Ela merecia. Esse tipo de opinião que a sociedade impõe todo dia. Já ouvi falar que é só denunciar. Para quê? Vou denunciar se ninguém vai ligar? Vocês me ligam, mas no final ninguém se importa. Do que adianta ligar para a polícia se o estupro vem com eles, porta a porta? Eles falam que nós estamos no mesmo bar. Só que tu está no iate e nós está num bote furado. Hoje de março é dia para dar flores. Para que nos dar flores se todos os dias vocês nos dão dores? Então, escrevam. Não vai salvar, quem salva é a gente mesmo. Mas, com certeza, eu estou dizendo para vocês isso, e eu e aquela garotinha de 12 anos, vocês vão se sentir menos sozinhos. Porque essa fase é barra. Eu sei que eu já passei essa idade. Então, escrevam. É isso. Você participou do livro. E com a Maria Fernanda, eu quero. Você manda pro meu WhatsApp? Eu preciso publicar esse seu bloco de notas pra gente mostrar para as pessoas, para não ficar só aqui não. Pra gente multiplicar isso. Viu? A gente começa já. Vamos lá, Juliana? Vamos lá. Bom, gente, depois de tanta intensidade, né? Até bom assim a gente também já pegar o bonde, né, desse clima, porque Renata ela trouxe muitos insights importantes. Pérola também, né, com a questão do corpo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte-terapia. E as coisas não são tão separadas, né? Então assim a gente vai fazer aqui conexões, links em relação à questão da arte, como algo que promove, que cuida da saúde mental. Eu venho de uma abordagem que é a psicologia junguiana, que trabalha muito com a questão das imagens. Imagem não é só aquilo que a gente vê diretamente, é algum objeto, mas são os símbolos também, a subjetividade. Então a arte-terapia ela traz muito isso, essa proposta da gente acessar o nosso universo interior através da arte. Então eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona. E no final a gente vai ter uma proposta também aqui para vocês. Bom, então, Renata estava falando da questão do tempo, né? Então eu fiquei pensando exatamente nisso, nesse link que ela fez. E fazendo esse link também
essa autoobservação também é autoconhecimento. A escrita de Renata também é autoconhecimento, né? Então, qualquer forma que a gente possa achar de se observar, de se conhecer, entra nessa seara, né? De olhar para dentro, de conhecer o nosso universo interior. Então, voltando para a questão do tempo, tem esse tempo de fora, né? Esse tempo cronológico, esse tempo dos compromissos, das atividades, o tempo resolutivo, né? A gente usa muito esse tempo para resolver muitas coisas. Mas tem também outro tempo, que é o tempo da alma. Então, quando a gente fala em cronológico, a gente fala em Cronos, né? Que é até um deus da mitologia. Então, Cronos está muito ligado com essa questão do cronológico, do relógio. E Kairos é o tempo da alma. Então, na arte-terapia, a gente trabalha a partir desse tempo, né? O tempo da alma, que é o que a gente acessa. Que é o tempo que a gente acessa quando a gente, por exemplo, escuta uma música, quando a gente olha para uma obra de arte, quando a gente toma um banho de mar, né? É o tempo da presença. Então, é quando a gente está presente, quando a gente está com os pés no chão, quando a gente está de corpo e alma, em alguma situação, em algum lugar, né, em algum contexto, a gente está nesse tempo da alma, esse tempo de Kairos. Então, a arte-terapia, vou falar um pouquinho sobre o que é, né, explicar para vocês, mas ela pode ser mais conhecida ainda a partir da vivência. Então, a arte-terapia, a gente juntando, né, as duas palavras, é fácil de deduzir que a terapia é através da arte. Mas não é simplesmente a gente olhar, ou a gente acessar, ou enfim, tocar um instrumento, ou escrever. Isso sozinho não denota a arte-terapia, né? O que caracteriza a arte-terapia é um contexto. Então, é um contexto de autoconhecimento através da arte. Então, a profissional de arte-terapia ou o profissional de arte-terapia tem as ferramentas necessárias para conduzir esse processo. Então, por exemplo, quando a gente fala em terapia, todo mundo imagina, né, aquele contexto de uma psicóloga ou um psicólogo e um cliente, né, ou a cliente em uma sala, né, nesse setting terapêutico. Na terapia também acontece, né, dessa forma, e também pode acontecer tanto de forma individual quanto em grupos, tá? Então, quando Renata também falou, né, de escrevam, ali ela também está falando sobre o fluxo criativo. Porque se a gente tem, né, a criatividade, ela existe dentro da gente. O que acontece muitas vezes que nos adoece é o bloqueio dessa criatividade. Então, quando a gente não dá vazão para isso, quando a gente não expressa, quando a gente não exprime essa nossa criatividade, a gente está bloqueando e pode adoecer, né? A gente vai criando esses impedimentos internos. Então, a ideia da terapia é a gente tirar essa represa, né? Tirar esse bloqueio, esse obstáculo ou esses obstáculos do caminho para a gente poder dar vazão à nossa criatividade. A terapia não tem fins estéticos. Então, assim, não importa, né? Não é uma formação de artistas. Na verdade, é uma situação, né? Um contexto, um convite para você se conhecer através de recursos expressivos. Então, mesmo que você não saiba desenhar, pintar, enfim, de outras modalidades, você pode utilizar esses recursos, né? E cada recurso ele não vai ser simplesmente oferecido do nada. Tem um contexto, tem o que o arte-terapeuta vai identificar. Por exemplo, se a pessoa tem um excesso de racionalidade, a gente pode trabalhar com argila, com aquarela, porque são coisas fluidas, então trabalha muito essa parte sensorial. Né? A gente também, a arte-terapia, ela ajuda na parte neurológica, da percepção. A gente sabe que a ansiedade, ela não é só um processo que é uma responsabilidade só nossa. Depende muito do contexto físico, contexto biológico, né? Do contexto social, do contexto espiritual também, né? Porque somos seres de múltiplas dimensões. A gente não pode dizer que a gente é só o corpo, né? A gente tem múltiplas dimensões para você. Então, assim, mesmo que a ansiedade ela não tenha acontecido por
dessa fluidez dessa água, né, desse inconsciente, a gente tem que arranjar formas de desbloquear. Né? Então, quando a gente pensa nesses materiais artísticos expressivos, é nesse sentido, deles serem ferramentas, né? Eles vão ser um canal de expressão do nosso universo interior. Então, é quando a gente acessa esse mundo lúdico, esse encantamento que a gente vai perdendo muitas vezes o contato com esse encantamento, né? Que a gente pode acessar a qualquer momento. Então, a proposta, né, a ideia também, o convite é para que vocês possam pensar o que é que faz sentido para vocês, né? O que é que traz vocês para um estado de prazer, de presença. Então, ter isso em mente, né? Ter isso como algo que seja como um portal para vocês. Um portal onde vocês possam acessar esse prazer, esse estado lúdico, né? Esse estado de encantamento. Então, pode ser através de várias artes, né? Através da própria cultura, do cinema, da fotografia, da escrita, da poesia, música, dança, teatro. Né? Então, assim, a arte-terapia ela vai trabalhar muito com esses recursos. Posso fazer duas perguntas? Pode. Primeiro, todo mundo é criativo? Sim. Né? Porque acho que às vezes a gente pensa assim, eu não sou criativo. Você acha que todo mundo pode ser criativo? Sim. E se a gente pode fazer um segundo desafio para esse pessoal? Podemos. Relacionado à arte que você tem também, né? A Juliana é fotógrafa, além de terapeuta. Todo mundo tem celular. Alguém aqui não tem celular? Todo mundo tem, não tem? Todo mundo fotografa, não fotografa? Então o desafio seria deles produzirem fotos para que a gente visse depois, né? Da comunidade que eles vivem, o lugar que a gente veio. Porque a gente não conhece aqui tanto quanto eles. E eles certamente conhecem muito mais. Sim. Então eu queria fazer um desafio deles fotografarem a comunidade e a gente numa volta, né? Ver essas fotos. E aí você podia fazer uma curadoria, Ju? Sim. Escolher uma só para a gente mandar imprimir, fazer um tamanho grande e quem sabe expor essas fotos também. Tá. Quem topa fazer foto? Tem que Deixa eu perguntar assim, você topa? Acho que essa criatividade todo mundo pode desenvolver? Sim, na verdade, temos sementes, né, de criatividade. Então, elas podem ser desenvolvidas. Como eu falei, né, da psicologia junguiana, da abordagem junguiana, Jung, que era um psiquiatra suíço, ele acreditava muito exatamente nisso, de que todos temos um potencial criativo. Então, assim, o nosso inconsciente ele é naturalmente criativo. Tanto que os sonhos são um sinal disso, né? A gente não precisa se esforçar para sonhar. O sonho ele acontece naturalmente. Então, é de um mundo de criatividade, né? O sonho tem aquele aspecto surrealista. Como você falou, né? A atividade de fotografia também trouxe uma proposta para eles aqui. Então, assim, falando da fotografia, né, agora como ferramenta terapêutica, que a gente pode utilizar tanto no contexto de uma terapia, de uma arte-terapia, quanto também como um recurso de terapia, de autoterapia, digamos assim, né? Nesse sentido de a gente poder curtir esse momento. Então, o que é que a terapia faz? Ela traz a gente para o momento presente. Então, quando vocês estão, por exemplo, tentando, né, vocês estão fotografando, vocês não estão com a cabeça em outro lugar. Vocês estão com a cabeça naquele momento, né? Vocês estão sentindo a presença e aquilo é um estado que deixa a gente mais relaxado, né? A gente fala que é um estado mais meditativo. Então, a fotografia, ela traz isso para a gente, ela nos oferece esse olhar também, né? Um recorte do mundo. Então, é isso também que a gente precisa reconhecer, que cada pessoa tem um olhar único, né? Um olhar sobre o mundo. Então, esse olhar ele também pode se voltar para dentro. Essa é a forma da gente ativar essa criatividade. Então, pensando, né, na fotografia, algumas ideias. Como é que a gente pode utilizar o recurso da fotografia para se conhecer, né, para expandir mais essa utilização dessa ferramenta que é tão acessível. Todo mundo tem celular com a câmera, na verdade. E a gente poder, às vezes, a mexer, o mínimo que seja em algumas ferramentas da câmera já transforma a nossa forma de registrar, né? De olhar para o que quer que seja que a gente esteja fotografando, mesmo uma selfie, né? Então,
fotográficos, como Silvana, né, sugeriu, fazer um passeio na comunidade de vocês. A gente pode utilizar, fazendo ensaios fotográficos de vocês mesmos. Vocês também podem usar, por exemplo, para fazer a árvore genealógica da família. Pode resgatar fotos da infância ou de momentos importantes para vocês, para poder resgatar e olhar novamente, né? O que é que esses momentos trazem como autoconhecimento, o que é que ele desperta, o que é que essa memória desperta em você. Então são muitas formas de trabalhar, né, de olhar para a fotografia e a gente perceber o que é que ela está querendo nos dizer. Então agora a gente vai fazer uma atividade muito breve, tá certo? Só para ser mais uma ideia, né, que vocês tenham aí acessando o celular de vocês. Então eu vou pedir para que vocês peguem o celular de vocês e escolham uma foto que esteja capturando vocês nesse momento. Então olhe para alguma foto da sua galeria, uma foto que lhe chama nesse momento, que quer ser vista, certo? A foto melhor para você que você tiver aí. Pode ser foto de qualquer coisa, ou de vocês, ou de paisagem, ou de comida, de qualquer coisa. Oi. E, gente, cada pessoa sempre se concentra na sua foto, tenta no momento na sua galeria que você quer escolher. Então percebe, se você quiser pode anotar no seu celular que sensações são essas que essa imagem está te trazendo agora. E qual seria o título para essa foto? Então imagine um título para essa foto. Bom, então agora a gente vai, eu e Pérola, a gente pensou juntas, né, nessa proposta aqui que a gente vai oferecer para vocês. E, inclusive a professora de vocês no início falou, a gente achou muito interessante essa conexão, porque ela falou da semente, né? Ela falou da árvore, ela falou desse desenvolvimento. E a gente pensou também nesse símbolo, né? Pensando nesse símbolo da natureza como algo que nutre, algo que alimenta. E a gente está aqui falando também de alimentação, né? A gente está alimentando a nossa alma. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, de autocuidado, né? Então, esse autocuidado ele precisa ser alimentado. Se a gente quer reduzir a questão da ansiedade, se a gente quer lidar com a depressão ou com outros adoecimentos, a gente precisa estar olhando para isso. Então, a gente pensou nesse símbolo da árvore como um potencial, né? Então, se a gente pensa nessa pulsão de vida, né, que a semente traz consigo, ela vai saindo, né, do solo, vai chegando, ela vai saindo, aliás, de dentro da terra, vai chegando até o solo e vai se desenvolvendo. Então, quando a gente olha também para essa raiz, né, ela está bem fincada no chão, como o Pérola falou do nosso corpo, do nosso enraizamento. Então, essa possibilidade de estar com as raízes, né, com os pés no chão, se desenvolvendo, né, esse tronco da árvore, desenvolvimento, e a gente poder também alçar voos, a gente poder se transformar, né, a gente poder revitalizar a nossa vida, a nossa personalidade, pensando também nessa questão de tocar, né, quando a gente fala assim, tocar os céus, tocar quem a gente é. Então a gente vai trazer esse símbolo da árvore. Gente, então eu vou pedir só um minuto da atenção de vocês agora, tá? Para a gente poder fazer essa atividade, que é para a gente encerrar a proposta de hoje. Então a gente vai oferecer, colocar aqui para vocês algumas, a gente trouxe folhas, a gente trouxe também algumas bolinhas de argila para vocês poderem montar uma árvore aqui, tá certo? De uma forma criativa, não é nada que precise ser exatamente ou estritamente o que é uma árvore, mas a árvore de vocês, tá? Então, Pérola está passando aqui algumas folhas para vocês poderem
Acorda Maria, pra sambar o povo que já raiou dia. Rosa, rosa, tão cheirosa, tão carinhosa do meu coração. Olha essa saia, a mais bonita, a mais colorida, que vem samba mais ver. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o corpo que já raiou o dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o corpo que já raiou o dia. Oh, 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 acorda Maria, pra sambar o corpo que já raiou o dia. Quem está chegando agora? Esse é o Grupo Bongar, famoso no Brasil inteiro, né? E que vem lá do Portão do Gelo, do bairro do Peixinhos de Olinda. Lá no Portão do Gelo tem uma comunidade negra de afrodescendentes que se chama Nação Xambá. E a expressão mais alegre e comunicativa da Nação Xambá é o Grupo Bongar, que vocês estão assistindo agora, porque lembrando que a gente está celebrando o dia, o mês da consciência negra, embora negro, povo preto não tem dia, né? É todo dia. A Nação Xambá e o Grupo Bongar, o Grupo Bongar é fundamentado no coco, que a gente dança tanto aqui na comunidade de pescadores de vocês, como na comunidade do Portão do Gelo, e ele tem origens nas religiões de afrodescendências, inclusive da Jurema. Vamos aplaudir o Grupo Bongar, minha gente. Mais uma vez, obrigado, professora, pelas suas lindas palavras. Isso toca muito, assim, e é super importante, né, esse movimento, esse Viva a Cultura dentro das escolas, trazido aí por outras palavras, e a gente precisa perpetuar, né, essas ações dentro das escolas. Vitor, Bruno, é Vitor mesmo, né? Vitor aqui fazendo esse trabalho massa, conheço o Vitor há um tempo, né, faz parte lá da Nação Porto Rico e de Encanto Tupina também, ou só uma? É um visitante, mas tá lá, eu sempre vejo. E aí, é super importante, né, esse trabalho, e a gente precisa, né, perpetuar essa ideia, fazer valer a nossa lei 10.639, né, que está aí e que a gente precisa implementar dentro das escolas e fazer com que o nosso povo conheça nossa história, a gente conheça a nossa ancestralidade. É isso aí. Vamos fazer ciranda. Quem conhece a ciranda aqui? Vamos fazer uma ciranda, vamos dar as mãos, vamos fazer uma grande roda. Roda cirandeiro, toca tocador, o cantador tá cantando pra alegrar o meu amor. Roda cirandeiro, toca tocador, o cantador tá cantando pra alegrar o meu amor.
Essa ciranda quem me deu foi Lília, que mora na ilha de Tamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lília, que mora na ilha de Tamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lília, que mora na ilha de Tamaracá. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda e o seu cirandá. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda e o teu cirandá. O mar estava tão belo e o peixe amarelo eu vi navegar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Não era peixe, não era Iemanjá, rainha, dançando assim na ciranda no meio do mar. Valeu, pessoal, acho que tá na hora do almoço. Vamos botar comida no bucho que saco vazio não para em pé. Salve, salve, salve a Viva Cultura nas escolas. Salve o Palavra Contada. Errei, né? Outras palavras contadas. Pronto, resumiu. Axé, obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos tirar um retrato aqui, todo mundo que tá aí. Com o Vitão aqui. Pode ser aí, mano.